E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Douglas. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará, aqui no campus de Sobral. Trago para vocês mais um vídeo do canal PET Responde. Dessa vez, vamos abordar um tutorial de um software que é muito utilizado dentro das engenharias, principalmente na engenharia elétrica, que é o software PSIM. Nós utilizamos muito para poder simular circuitos, observar seus comportamentos e assim tirar certas conclusões antes de fazê-los na prática, certo? Esse vídeo foi produzido por mim, Douglas, e por outro petiano, que é o Erle Gonçalves. Nós montamos, basicamente, o passo a passo, desde o básico até uma simulação simples, para que vocês possam começar a fazer pelo menos o primeiro projeto e aí em diante poder conseguir fazer circuitos cada vez mais complexos, certo? Então vamos iniciar aqui, eu vou apresentar passo a passo para vocês. Aqui é um sumário, o que eu vou abordar neste tutorial, certo? Só mais uma coisa, esse vídeo é o primeiro vídeo desse mini curso, podemos dizer assim, esse vídeo é o tutorial, e terão mais 2 vídeos voltados para simulações específicas dentro do curso de Engenharia Elétrica, certo? Então, nesse vídeo, vou apresentar para vocês como criar um projeto, um novo projeto, certo? O ambiente de trabalho, como que você pode mexer nos botões, os menus, onde encontrar os componentes e assim por diante. E, por fim, a simulação, certo? Como que eu posso iniciar uma simulação, quais são os parâmetros que eu devo colocar para poder melhor apresentar os meus gráficos e assim por diante. Começando pelo primeiro tópico, que é criando um novo projeto. Eu vou agora para o software PSIM, aqui vocês podem ver. Essa aqui é a interface dele assim que você abre o software, certo? Vocês podem ver aqui que tem vários botões, vários menus. E para que eu possa criar um novo projeto, basta eu clicar nesse botão, como vocês podem ver, New, cria um novo projeto, ou basicamente se já tiver um projeto pré-existente, já feito, vocês podem colocar em Open, que ele vai abrir uma pasta e você procura dentro do seu computador. Então, no nosso caso aqui é criar um novo projeto, eu vou clicar aqui, certo? Aqui é a janela do novo projeto, aqui que a gente vai poder montar o circuito da forma que nós quisermos. Deu aqui um maximizar. Pronto. O primeiro tópico que tem aqui, falar sobre o ambiente de trabalho, certo? Dentro do ambiente de trabalho temos várias partições, certo? Não vou falar de todas porque são muitas, mas vou falar das principais que eu acho interessante para vocês. Primeiramente, os botões que existem, que contêm os componentes elétricos. Vamos voltar para o PSIM. Esses botões, eles já têm pré-existentes aqui embaixo, só que não são todos, como vocês podem ver. Aqui trazem os que são mais utilizados, podemos dizer assim, certo? Desde o aterramento, como vocês podem ver, quando eu coloco o mouse em cima de um componente, embaixo já aparece o seu nome. O aterramento chamado ground, resistência, um indutor, um capacitor, um diodo, tiristor e assim por diante. Aqui temos componentes de medição, que são um multímetro, um amperímetro, certo? Fontes de tensão contínua, de corrente alternada, certo? E assim por diante. Mas, se eu quiser algum componente que, obviamente, não está aqui, como é que eu chego nessa janela? Esse botão bem aqui, chamado Library Browser, é como se fosse um navegador de biblioteca. Você vai navegar por todas as bibliotecas que existem dentro do software. Eu cliquei aqui, como vocês podem ver, vou dar uma aumentada para a gente poder visualizar melhor. Está aqui. Ele é dividido por classificações, certo? Ou seja, se a gente clicar aqui, vai ter os elementos de potência. Como vocês podem ver, transformadores, chaves, circuitos RLC, e assim por diante. São muitos. Deixa eu voltar aqui. Elementos. Componente de controle, filtros, componentes lógicos, componentes digitais, blocos de integração, comparador,
Temos blocos também, tanto físicos quanto matemáticos. Os blocos, vocês podem colocar uma equação e a saída ser o resultado daquela equação. Tem mais aqui. Deixa eu colocar aqui no início. Potência de controle. Aqui tem outros sensores. E assim por diante. Fontes de tensão, fontes de corrente, fonte constante, os grounds, os tipos de ground, e assim por diante. Certo? Botões de simulação. Próximo tópico. Esses botões de simulação são basicamente esses três aqui. Onde esse botão aqui começa a simulação e esse botão aqui apresenta esse chamado Scene View, uma janela no qual a gente pode escolher os gráficos que queremos que apareça na tela. E, obviamente, esse botão aqui, enquanto estiver ocorrendo a simulação, a gente pode dar pause e parar naquele instante que for necessário, certo? O próximo é botões de desenho. Esses botões de desenho são esses aqui. A caneta, basicamente a caneta, é você ligar um componente a outro através dos seus terminais. Esse botão aqui é para você mover um componente. Por exemplo, deixa eu colocar um componente aqui, aperto o ESC, que some do cursor. Se eu clicar aqui e clicar no componente, esse botão aqui, ele serve para poder mover a janela. Eu coloquei um componente aqui, vocês podem ver que ele está movendo a janela da forma que eu quiser, certo? Ir para outro canto da página de simulação e assim por diante. Se eu apertar no componente e apertar Delete, ele simplesmente elimina o componente. Outra parte importante é o menu, como eu já mostrei, certo? Ele navega por todos os componentes do que existe no PSIM, certo? O próximo tópico aqui é a simulação, ou seja, tudo que eu já apresentei, tudo que eu falei agora, eu vou mostrar através da simulação e vamos nos aprofundar cada vez mais naquele ambiente que é chamado de Scene View, certo? Então, simulando meu primeiro circuito. Vamos simular aqui um circuito simples, certo? Vou colocar aqui uma fonte, essa fonte aqui, fonte de tensão alternada. Vou colocar um resistor, certo? Posso escolher aqui o local que eu quiser. E vou colocar o 0 volts, o ground, certo? Para poder dar a referência do nosso circuito. Aqui, como eu já apresentei, os botões de desenho, vou clicar na caneta e vou ligar os componentes, certo? E aqui eu fecho o circuito no terminal negativo da fonte. Pronto, aperto o ESC que a caneta some. Pronto, meu circuito está montado. É um circuito simples, mas vai ajudar bastante para poder entender como funciona o ambiente de simulação, certo? Após colocar os componentes, vamos configurá-los, vamos colocar os parâmetros de cada componente. Na fonte, é apresentado os seguintes parâmetros. O nome, que é dado àquela fonte, você pode dar o nome que quiser. Amplitude de pico, frequência de operação da onda, como a onda senoidal. Aqui é a fase, aqui é um nível offset, se você quiser dar um offset numa onda e assim por diante. E aqui é o tempo de início da onda, aqui está configurado para 0, ou seja, no tempo 0 ela vai começar a apresentar sua forma, certo? Então, para configurar aqui da nossa forma, eu vou colocar aqui V, entrada, certo? Eu quero ter uma amplitude de pico, na verdade eu quero uma amplitude RMS de 200 volts. Para que eu tenha 200 volts aqui, eu tenho que utilizar a equação, que é 200 vezes raiz de 2. Ou seja, esse valor
dá exatamente igual a 282,8. Certo? Então, para que eu tenha o valor RMS de 200 volts, eu multiplico pela raiz de 2 e eu tenho esse valor de pico. A frequência eu vou deixar na frequência de 60 Hz mesmo, que é a frequência de operação da rede elétrica. E os outros parâmetros eu vou deixar em zero mesmo. Então, vamos lá. Próximo componente é o resistor. Posso colocar o nome do resistor aqui, vou colocar R1. Só temos um componente de resistor. E aqui a resistência. Eu vou colocar ela em 20 ohms, certo? Ah, tem um detalhe. Se você clicar aqui, ela vai aparecer lá no componente. Vou clicar aqui para vocês verem. Ó, apareceu. Certo? Eu posso colocar onde eu quiser. Vou colocar aqui para ficar mais organizado. E aqui da mesma forma. Eu vou querer apresentar só o nome dela. Se eu colocar os outros, também aparece. Vou estar aqui, vou colocar aqui de lado. Pois pronto. Feito isso... Ah, por que eu coloquei o valor de 20? Porque eu vou mostrar para vocês, para poder realmente apresentar que a simulação está sendo feita corretamente, que como a tensão na fonte é de 200 volts RMS e a corrente é 20, pela lei de Ohm sabemos que 200 dividido por 20 vai dar 10, ou seja, a corrente nesse circuito vai dar igual a 10 amperes, certo? Eu vou mostrar isso no ambiente de simulação. Então vamos lá. Menu de simulação. Esse menu ele fica justamente bem aqui. Quando você clica, ele tem vários parâmetros, só que inicialmente o que é mais necessário é esse Simulation Control. Ele vai apresentar os parâmetros, ele tem esse reloginho aqui, que é justamente o tempo, quais são os parâmetros no tempo que você quer que as ondas apareçam. Pronto, depois que eu cliquei, apareceu isso. Vamos lá para cada parâmetro. O que é esse Time Step? Aqui é o período, aqui é como se fosse um sinal discreto no tempo, ou seja, a cada, podemos dizer aqui, 10 micro, se não me engano, isso, 10 microsegundos, ele vai pegar uma amostra do sinal, certo? Ou seja, quanto menor for esse tempo, o sinal vai parecer mais contínuo, certo? Aqui é o tempo total de simulação, ou seja, como o meu sinal, a fonte ali, eu coloquei em 60 Hz, sabemos que eu quero colocar 2 períodos de onda, eu vou colocar 0,32 aproximadamente. Vocês vão ver que vai apresentar 2 períodos de onda, certo? E por enquanto só isso, certo? Você fazendo isso daqui, agora ele vai simular com os parâmetros que foram configurados por você aqui. Mais componentes de medição, pronto, eles são importantes. Próximo passo, porque o que vai acontecer se você não colocar esses componentes, que são esses 3 aqui, vai aparecer o seguinte. Vamos simular aqui para ver. Se eu colocar aí Run Simulation, ó, ele vai apresentar essa janela de propriedades e aqui ficam todas as medições que você quer realizar no circuito. Estão vendo que não tem nada, justamente porque não foi colocado nenhum componente de medição. Então eu vou cancelar aqui. Aqui é a janela, aqui mostraria o circuito, mas eu vou colocar e em seguida vamos mostrar, certo? Vou colocar aqui para medir a tensão nesse ponto, aperto ESC e a canetinha para poder ligar aqui. E vou colocar um amperímetro para medir a corrente no restante do circuito. Ele não cabe aqui, então eu vou apagar essa linha e vou refazer a conexão do circuito. Certo? Não tem problema, dá certo de qualquer forma. Uma coisa importante, na corrente, como o sentido importa, então onde tem essa bolinha é considerado onde entra a corrente e aqui onde sai. Se você for colocar ao contrário, ela vai apresentar a corrente ao contrário, certo? Outra coisa que eu não mostrei é o seguinte, por exemplo, vou pegar esse multímetro, amperímetro no caso, e eu quiser colocar neste ramal aqui. Como é que eu coloco se ele está na vertical e o meu componente está na horizontal? Basta clicar no botão direito do mouse que ele rotaciona, certo?
Então, ó, tem muito cuidado. Como a corrente sai pelo polo positivo e vem nesse sentido, ou seja, sentido horário, se eu colocar dessa forma aqui, a minha corrente vai estar negativa. Então, eu tenho que justamente colocar ela, a bolinha para cima, certo? Eu colocaria aqui, daria no mesmo do que essa aqui, o mesmo resultado final, certo? Isso vale para qualquer componente. Aqui, ó, resistor, clico no botão direito e ele rotaciona. Pois pronto. Depois que foi colocado os componentes de medição, agora podemos fazer a simulação. Clicando aqui. Bom, agora foi apresentado, certo? V1, aquele primeiro componente lá é chamado V1, e, que é o voltímetro, e o amperímetro I1. Ah, sempre vai aparecer esses nomes? Não necessariamente. Você pode também alterá-los. Vou alterar aqui para ver novamente. Só clicar nele e você botar o nome, voltímetro, por exemplo, e amperímetro. Pode colocar o nome que quiser, certo? Agora, quando for simular, vai aparecer esses nomes, certo? Pode colocar o nome de variável, a escolha é sua. Vamos lá. Para poder, aqui são os componentes, os sinais, na verdade, que vão aparecer no gráfico. Então, eu quero que apresente, primeiramente, a tensão, certo? Eu clico aqui e clico em adicionar. Para poder tirar, eu clico em remover, certo? Sempre isso. Adicionar. Se eu clicar aqui, ele adiciona tudo. No caso, como só tem dois, ele vai adicionar os dois. E aqui, do mesmo jeito, remove tudo que tiver desse lado. Aqui é bem interessante que vai nos ajudar a analisar melhor quando você for comparar dois ou mais sinais. Eu vou apresentar já já. Vou mostrar aqui como vai ficar esse sinal no domínio do tempo. Quando apresentar OK, ele mostra o sinal, como vocês podem ver, certo? Podemos ver que tem um período, ele não chega a ter 2 períodos, porque eu coloquei aproximadamente, certo? Mas é pouca coisa. Pois pronto, aqui apresenta a forma de onda da tensão do circuito simulado, certo? O que eu posso apresentar agora? Deixa eu ver aqui.